Aqui são os quartetos de Smetana, tocados pelo Zemlinsky, pelo quarteto Zemlinsky. Essa gravação é de 2025, lançada ano passado. Os quartetos do Smetana talvez sejam uma das manifestações mais radicais que a gente tem do romantismo, pelo menos na música de câmara. Sobretudo o primeiro quarteto, porque ele é uma obra programática de música de câmara, o que por si só já é muito confuso, né? Uma obra programática significa que existe um programa extra musical que rege a obra. Não é uma música absoluta, é uma música que tem um tema. E no caso, esse programa é a autobiografia do Smetana. Ele escreveu uma autobiografia em quarteto de cordas, sem palavras. É muito interessante isso, porque o romantismo trouxe essa coisa da valorização da experiência individual. E aqui, no Smetana, essa experiência individual aparece profundamente relacionada à identidade nacional, que é uma coisa romântica por excelência também, né? O romantismo inventa essa coisa da identidade nacional, enquanto que, em alguma forma, se não inventa, remodula o indivíduo, o que a gente conhece como indivíduo, que é muito do que a gente traz até hoje, né? Tanto a coisa da identidade nacional, eu estava assistindo a Copa do Mundo e estava pensando nisso, estava pensando no Benedict Anderson, no Hobsbawm, sabe? Essa coisa, caralho, essa história aí da criação das nações, da identidade nacional, deu certo mesmo, né? Que loucura, mano. Os caras conseguiram no século XIX criar isso, mas enfim, tô divagando, nada a ver aqui. Então, assim, o indivíduo romântico e a nação romântica acabam pertencendo muito a esse mesmo imaginário. E aqui o Smetana conta a própria vida, só que ele só consegue fazer isso através das formas musicais do povo dele, do povo tcheco. O que é muito interessante, né? Porque ele junta essas duas coisas. É a autobiografia dele, só que só através da identidade nacional. E aí esse é o primeiro quarteto dele, que ele tem assim... ele é bem dividido nos episódios da vida do Smetana, que seria uma juventude artística, uma coisa ali romântica, e depois uma questão de dança, de sociabilidade, aí tem um amor pela primeira esposa dele. Aí ele descobre a música nacional tcheca, isso é bem evidente no quarteto. E o mais interessante de tudo é o último movimento, porque tem a questão da tragédia da surdez dele. O Smetana foi perdendo a audição, né? E aí nesse último movimento tem uma nota aguda, sustentada pelo violino, que representa justamente esse zumbido permanente que justamente antecedeu a perda da audição dele. É bem melancólico isso, ele colocar isso na música, sabe? A gente, conhecendo a biografia dele, a gente sabe que foi isso mesmo que ele quis fazer, que foi isso que aconteceu. Bom, eu estava falando do Schubert, como ele parecia ainda tentar conter a emoção dentro dessas formas herdadas do classicismo. Em Smetana, eu acho que a aventura emocional é tão intensa que ela produz a própria forma. É essa experiência vivida que vai determinar como a obra é organizada. Bem nesse exemplo que eu dei de como ele coloca assim, cada movimento ou cada momento do quarteto ligado a uma experiência específica dele, né? Porém, o segundo quarteto, também gravado aqui, eu acho que leva essa ideia ainda mais longe, porque a gente já não tem uma narrativa que é relativamente ordenada da vida. É como se a subjetividade já fragmentasse a música por dentro. É como se a coisa se tornasse puramente subjetiva, no sentido de que existem algumas interrupções que surgem, umas mudanças bruscas de humor, umas transições inesperadas, essa fragmentação da música por ela mesma.
E isso mostra, é um Smetana que é muito mais atormentado e até moderno também. O Zemlinsky, o quarteto, parece compreender essa arte do Smetana por dentro. Primeiro que eles são tchecos, mas isso seria muito óbvio falar, e isso nem sempre se confirma, né? Isso é quase uma falácia, assim, mas ok, às vezes faz sentido mesmo. Mas mais importante do que eles serem tchecos é que eles pertencem a uma tradição, uma escola de quarteto de cordas que remonta ao século XIX na República Tcheca, na Tchequia, né? Que seja. Então eles trazem essa tradição com eles. Eles vêm junto com essa tradição camerística da música tcheca, né? E a sensação que dá é que eles participam da música. Eles não estão observando a música do Smetana à distância. É muito interessante essa gravação. O drama começa já na primeira nota e vai até o fim. É uma melodia que está sempre ardendo, está sempre em movimento, está sempre acontecendo alguma coisa. Tudo é pronunciado, tudo é exteriorizado, tudo é vivido intensamente, da forma mais romântica possível, sabe? O vibrato, o rubato, é tudo muito bem pronunciado. E além de tudo, é curioso porque eles escolhem uns andamentos bem lentos. Comparando assim com outras gravações, às vezes cada movimento bate 2 minutos a mais do que em outras gravações. É uma coisa realmente digna de nota, assim. Eles tocam bem mais devagar. E isso permite que cada gesto desses que eles fazem se expanda dentro da música. Cada gesto tem mais tempo ali para habitar aquela música e para a gente sentir também mais dessa emoção. Então os Fortissimi, por exemplo, eles têm tempo suficiente para acumular a energia antes deles explodirem, antes dessa energia ser liberada. Às vezes, dependendo do quão rápido vem um Fortissimo, você não sente tanto o efeito dele. Eu acho que aqui foi uma sacada muito boa, sabe, do Zemlinsky. Inclusive a gravação aqui favorece muito a interpretação deles. É um selo belga chamado Evil Penguin, que eu sinceramente não conheço, assim, não tenho mais informações a respeito, mas é muito boa a gravação, porque a faixa dinâmica é bem ampla, não é comprimido o som, isso favorece muito as dinâmicas, né? E o timbre é sempre bem cheio e escuro. Não é tanto aquela coisa estridente, ele vai para um lado mais grave. E eu gostei muito disso. Fazia muito tempo, quando eu escutei esse álbum, ano passado mesmo, quando lançou, fazia muito tempo que eu não escutava esses quartetos. E me pegou, assim, me trouxe de volta pro Smetana, sabe? Escutar esses quartetos com essa gravação, porque deu um frescor, assim, foi uma experiência diferente. Mas eu vi que algumas críticas acharam a leitura deles muito, muito indulgente. E eu acho que é justamente isso que torna a gravação interessante, porque eles se entregam ao drama sem reservas. E eles preferem correr o risco do excesso a correr o risco da neutralidade. Pô, isso é foda, mano. Eu acho que isso é importante, sabe? Enfim, eu vou me segurar para não sair por essa tangente, mas eu acho bonito isso. E a prioridade do Zemlinsky aqui é viver a obra do Smetana, não intelectualizar a obra dele. Eles não tentam domar toda essa aventura emocional que o cara escreveu. E essa eu acho que é a principal virtude desse disco especificamente, porque ele lembra a gente que o romantismo não é só uma linguagem musical, uma época da história da música clássica ocidental, é uma forma da gente compreender a experiência humana como um todo, que relaciona as artes, a política, a sociabilidade, a economia, enfim, tudo está ligado a isso. E se a gente entende um pouco mais disso, a gente entende mais também
quem a gente se tornou, porque muito do que a gente se tornou veio dessa raiz romântica que foi muito inventada também, e, enfim, pro bem e pro mal, é muito interessante tudo isso. E a gente tem essa forma de, de ver as coisas que mistura a memória, a paixão, a tragédia, essa questão da identidade coletiva, e tudo isso determinando a estrutura da arte. E o Zemlinsky deixa isso muito claro aqui. É isso, eu recomendo muito essa gravação, viu? Se vocês já escutaram os quartetos do Smetana, eu recomendo escutar essa gravação. Aí vocês falam aqui nos comentários o que vocês acharam. E se vocês não escutaram, eu acho que é uma boa escutar a princípio por essa gravação e depois partir para outras e tal, porque ela é bem, bem interessante, é bem, bem diferente e, na minha opinião, faz jus à obra do Smetana.